Saudações a todos, retomando o nosso mini curso intitulado Álgebra e Análise em Espaço Complexo. Durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos calculando, então, fazendo uso da série infinita de Taylor e calculando a expansão da função seno de x, considerando a trigonometria do círculo, né? Expandindo a função trigonométrica do círculo seno de x em termos de infinitas funções. Aqui nós apresentamos. Agora vamos fazer um trabalho similar e análogo para a função trigonométrica no âmbito da trigonometria do círculo, a função cosseno de x. Então agora nós vamos considerar a função f de x igual a cosseno de x e vamos considerar que x subíndice 0 é igual a 0 e este é o ponto em torno do qual a função cosseno de x será então expressa ou expandida em termos de infinitos termos por meio de uma série infinita de Taylor. Muito bem, então nós já sabemos qual a estrutura da série infinita de Taylor e faremos a aplicação agora. Assim, nós sabemos que f de x é igual a f de 0 mais x derivada de f de x em relação a x quando x é igual a 0, mais x elevado a 2 dividido por 2, derivada de segunda ordem sobre a função f de x em relação a x, quando x é igual a 0, e x elevado a 3 dividido por 6, derivada de ordem 3, aplicado sobre a função f de x, e após o cálculo da derivada nós consideramos x igual a 0, mais x elevado a 4 dividido por 24, derivada de ordem 4 sobre f de x em relação a x, quando x é igual a 0, mais x elevado a 5 dividido por 120, derivada de ordem 5 sobre a função f de x em relação a x, e considerando quando x é igual a 0, mais x elevado a 6 dividido por 720, derivada de ordem 6 sobre a função f de x, quando x é igual a 0, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Então, vamos substituir aqui para a função cosseno de x, vamos substituir então nós temos, mais uma vez, nós sabemos que seno de 0 é igual a 0 e cosseno de 0 grau é igual a 1. Muito bem, nós sabemos. Então, vamos substituir cosseno de x é igual, cosseno da função x é igual a cosseno de 0 mais x multiplicado pela derivada sobre cosseno de x, a derivada em relação a x, e após o cálculo da derivada nós temos x igual a 0, mais x elevado a 2 dividido por 2, multiplicado pela segunda derivada aplicada sobre cosseno de x, a derivada segunda em relação a x, fazendo x igual a 0, mais x elevado a 3 dividido por 6, derivada de ordem 3 aplicada aqui sobre cosseno de x, fazendo x igual a 0, mais a derivada x elevado a 4 dividido por 24,
a derivada de ordem 4 em relação a x. Então nós temos x igual a 0 mais x elevado a 5 dividido por 120, derivada de ordem 5, derivada de ordem 5 aplicada sobre a função cosseno de x, e após o cálculo da derivada fazemos x igual a 0, mais x elevado a 6 dividido por 720, derivada de ordem 6, aplicada aqui sobre o cosseno de x, fazendo x igual a 0, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Muito bem. Então, vamos calcular as derivadas Então nós sabemos que cosseno de 0 é igual a 1 e sabemos que seno de 0 no âmbito da trigonometria do círculo, né, nós sabemos que seno de 0 é igual a 0. Então cabe aqui calcular a derivada de cosseno de x em relação a x. Essa derivada, de acordo com o cálculo diferencial e integral, de acordo com a análise real, essa derivada é igual a menos seno de x. Menos seno de x. Um outro resultado aqui necessário para então escrevermos a nossa expansão em série infinita de Taylor é a segunda derivada sobre a função cosseno de x. Segunda derivada. Então essa segunda derivada é igual à derivada da derivada de cosseno de x em relação a x. E nós sabemos que nós temos a derivada em relação a x, a derivada de cosseno de x em relação a x, nós já sabemos que é igual a menos seno de x. Então nós temos como resultado menos 1 derivada em relação a x sobre menos 1 derivada em relação a x aplicada sobre seno de x. Esse resultado é menos cosseno de x, uma vez que a derivada de seno de x em relação a x é igual a cosseno de x. Multiplicado por menos 1, nós temos menos cosseno de x. Continuando, nós temos agora, nós precisamos calcular, vamos calcular aqui, tentar usar um símbolo aqui. Então nós temos a derivada de ordem 3, a derivada de ordem 3 sobre a função cosseno de x é a derivada aplicada sobre a segunda derivada de cosseno de x. E nós sabemos que a segunda derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x é igual a menos cosseno de x. Então nós temos aqui menos a derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x. E a derivada de cosseno de x em relação a x é igual a menos seno de x. Então nós temos menos 1 multiplicado por menos seno de x, cujo resultado é menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1, então nós temos como resultado seno de x. Vamos calcular agora, a derivada de ordem 4, não é? Então vamos calcular a derivada de ordem 4. Vamos calcular a derivada de ordem 4.
derivada de ordem 4 sobre cosseno de x é a derivada aplicada sobre a terceira derivada de cosseno de x em relação a x. Então, a terceira derivada nós calculamos é igual a seno de x, então nós temos a derivada em relação a x aplicada sobre seno de x, e a derivada de seno de x em relação a x é exatamente cosseno de x. Agora vamos calcular a derivada de ordem 5. Calculando a derivada de ordem 5, vamos então calcular a derivada de ordem 5. Em qual espaço? Vamos tentar aqui. A derivada de ordem 5 sobre a função cosseno de x é a derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de quarta ordem aplicada sobre cosseno de x. Então, a derivada de quarta ordem sobre cosseno de x é igual a cosseno de x. Então, nós temos derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x, e o resultado é menos seno de x. O que resta agora é calcular a derivada de ordem 6. Vamos tentar calcular a derivada de ordem 6. Tentar calcular a derivada de ordem 6. Então, aqui nós temos a derivada de ordem 6. Nós temos derivada de ordem 6 em relação a x aplicada sobre a função cosseno de x. E nós sabemos que isso é a derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de ordem 5. Essa, por sua vez, aplicada sobre o cosseno de x. A derivada de ordem 5 em relação a x aplicada sobre o cosseno de x é igual a menos seno de x. Então, nós temos menos a derivada em relação a x aplicada sobre seno de x. E sobre seno de x, a derivada de seno de x em relação a x é igual a cosseno de x, cujo resultado, então, para a derivada de ordem 6 é menos cosseno de x. Vamos, então, fazer uma cuidadosa substituição destas funções. Evidentemente, substituindo, calculando primeiramente a derivada, e após o cálculo da derivada, tal como nós apresentamos, fazemos a substituição da constante x igual a zero, que é exatamente esse x igual a zero, o ponto no domínio da função cosseno de x, em torno do qual a expansão em série infinita de Taylor da função cosseno de x é devidamente realizada. Então, vamos substituir agora cosseno de x é igual a cosseno de zero, módulo zero, mais x multiplicado pela derivada de cosseno de x em relação a x, cujo resultado é menos seno de x. Então, menos seno de x, fazer aqui quando x é igual a zero, mais x elevado a 2 dividido por 2, segunda derivada. A segunda derivada é igual a menos cosseno de x, então menos cosseno de x, e em seguida aplica-se x igual a zero, mais x elevado a 3 dividido por 6, e a terceira derivada é igual a seno de x, então nós temos seno de x quando x é igual a zero, mais x elevado a 4, x elevado a expoente 4 dividido por 24,
24, derivada de quarta ordem é igual a cosseno de x. Então, cosseno de x aplicado aqui, x igual a 0, mais x elevado a 5 dividido por 120, multiplicado pela derivada de ordem 5. A derivada de ordem 5 nós calculamos é igual a menos seno de x. Então, nós temos menos seno de x, aqui fazer x igual a 0, mais x elevado a 6 dividido por 720, multiplicado pela derivada de ordem 6. Aqui está a derivada de ordem 6 igual a menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x quando x é igual a 0, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Então, agora, vamos escrever cuidadosamente. Nós temos cosseno de x. Nós estamos utilizando seno e cosseno no âmbito da trigonometria do círculo. Então, o cosseno de 0 é igual a 1. O seno de 0 é igual a 0. Então, esse termo não contribui. O cosseno de 0 é igual a 1. Nós temos menos x elevado a 2 dividido por 2. O seno de 0 é igual a 0. Não contribui este termo. O cosseno de 0 é igual a 1, então nós temos mais x elevado a 4 dividido por 24. O seno de 0 é igual a 0 e o cosseno de 0 é igual a 1, então nós temos menos x elevado a 6 dividido por 720 mais infinitos termos. Muito bem, então agora nós calculamos durante a aula imediatamente anterior, expandimos a função seno de x no âmbito da trigonometria do círculo, expandimos essa tal função seno de x em termos de infinitos termos, fazendo uso de uma série infinita de Taylor. E agora fizemos o trabalho análogo e similar para o cosseno de x. Em seguida, estaremos realizando o cálculo da expansão em série infinita de Taylor de uma função exponencial. Então, vamos iniciar esse trabalho com bastante cuidado agora. Então, vamos considerar a função f de x igual a exponencial de x, exponencial cujo argumento é x. Então, nós sabemos, vamos considerar também que x subíndice 0 é igual a 0. Nós sabemos que a derivada, de acordo com o cálculo diferencial e integral, de acordo com a análise real, a derivada em relação a x da função exponencial de x, o resultado é exponencial de x. Nós sabemos que a derivada de exponencial de kx em relação a x é igual a k exponencial de kx, onde k é uma constante numérica pertencente aos reais ou pertencente ao espaço dos complexos. Muito bem, então agora vamos escrever exponencial de x assim: a exponencial de x é igual a exponencial de x quando x é igual a 0 mais x multiplicado pela derivada da exponencial de x em relação a x, para x, substituindo x igual a 0 após o cálculo da derivada, mais
x elevado a 2 dividido por 2, derivada de ordem 2, aplicada sobre a função exponencial de x, aplicando x igual a zero, após o cálculo da derivada, mais x elevado a 3 dividido por 6, a derivada de ordem 3, aplicada sobre a função exponencial de x, então, e em seguida x igual a zero, mais x elevado a 4 dividido por 24, derivada de ordem 4 sobre a função exponencial de x, e fazendo x igual a zero, mais x elevado a 5 dividido por 120, a derivada de ordem 5, aqui exponencial de x, aplicada sobre a função exponencial de x e x igual a zero, mais x elevado a 6 dividido por 720, nós temos a derivada de ordem 6 aplicada sobre a função exponencial de x em relação a x, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Então agora nós vamos muito cuidadosamente calcular cada derivada. Então vamos disponibilizar espaço neste quadro de vidro, na superfície do quadro de vidro. Muito bem, agora vamos calcular, nós temos a segunda derivada em relação a x aplicada sobre a função exponencial de x é igual a derivada em relação a x aplicada sobre a derivada em relação a x aplicada sobre a função exponencial de x. Então, nós sabemos, de acordo com o cálculo diferencial, de acordo com a análise real, a derivada de exponencial de x em relação a x é exatamente igual à exponencial de x. Então, daí é possível escrever, então, esse resultado, derivada da exponencial de x em relação a x é igual à exponencial de x, e então a derivada em relação a x será aplicada sobre a exponencial de x, cujo resultado, por fim, será a própria exponencial de x. Vamos calcular a derivada de ordem 3 em relação a x aplicada sobre a função exponencial de x. Então, nós temos a derivada em relação a x aqui aplicada sobre a segunda derivada aqui. A segunda derivada em relação a x aplicada à exponencial de x. Então, nós temos derivada em relação a x. Essa segunda derivada em relação a x, nós já calculamos o resultado, é exponencial de x, então nós temos a derivada em relação a x aqui aplicada sobre o resultado dessa segunda derivada. Então, será aplicada sobre o exponencial de x. E esse resultado, de acordo com o cálculo diferencial, é igual ao exponencial de x. Vamos calcular agora a quarta derivada. A derivada de quarta ordem. Então, a derivada de quarta ordem aplicada sobre a exponencial de x é igual à derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de terceira ordem aplicada sobre a exponencial de x. Então, nós temos derivada em relação a x e a derivada de terceira ordem em relação a x aplicada sobre a exponencial de x é igual a exponencial de x. Então, nós temos a derivada em relação a x aplicando sobre a exponencial de x, cujo resultado é a exponencial de argumento x. Vamos calcular a derivada de ordem 5. A derivada de ordem 5 aplicada sobre a exponencial de x é a derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de quarta ordem aplicada sobre a exponencial de x. Então, nós já sabemos que o resultado da derivada de quarta ordem em relação a x aplicada sobre a exponencial de x é igual a exponencial de x, de modo que
Analogamente, nós temos essa derivada cujo resultado também é exponencial de x. E por fim, vamos calcular a derivada de ordem 6 em relação a x aplicada sobre essa tal função exponencial de x. Nós temos, portanto, derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de ordem 5, aplicada, por sua vez, sobre a função exponencial de x. Então, nós temos derivada de ordem 5, mais uma vez, é igual a exponencial de x, e nós temos, evidentemente, aqui a derivada em relação a x sobre a função exponencial de x, cujo resultado notório e evidente é exponencial de x, considerando essa regra. É óbvio que essa derivada da exponencial de x em relação a x, ela é demonstrada matematicamente em detalhes, e nós assim faremos oportunamente no contexto de um outro mini curso ou de um outro curso, especialmente um curso que em breve estaremos ministrando e disponibilizando na nossa página no YouTube, na plataforma do YouTube, a nossa página intitulada Professor Damião Meira, IFPA Campo de Santarém. Nós estaremos certamente apresentando um curso bem detalhado sobre cálculo diferencial, sobre cálculo integral, sobre limite de funções, sobre análise real. Estaremos então apresentando um trabalho didático e detalhado sobre esses temas. Muito bem, então agora vamos substituir essas derivadas na expansão em série infinita de Taylor. Então, a expansão dessa função exponencial de x é a exponencial de x quando x é igual a zero, então exponencial substituindo o x, no argumento x no expoente, né, exponencial de zero, mais x, a derivada de exponencial de x em relação a x, nós sabemos que é exponencial de x para x igual a zero, mais x elevado a 2 dividido por 2, aqui exponencial de x, né? Exponencial de x, o resultado dessa segunda derivada, é exponencial de x quando x é igual a zero, mais x elevado a 3 dividido por 6, exponencial de x é o resultado da terceira derivada, então terceira derivada quando x é igual a zero, mais x elevado a 4 dividido por 24, o resultado da quarta derivada também é exponencial de x quando x é igual a zero, mais x elevado a 5 dividido por 120, exponencial de x quando x é igual a zero, mais x elevado a 6 dividido por 720, derivada de ordem 6, cujo resultado é exponencial de x para x igual a zero, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Então agora vamos então escrever exponencial de x igual. Exponencial de 0 é igual a 1, então nós temos 1, mais x. Exponencial de 0 é igual a 1. Exponencial de 0 é igual a 1, então nós temos mais x elevado a 2 dividido por 2. Exponencial de 0 é igual a 1, então nós temos x elevado a 3 dividido por 6. Exponencial de 0 é igual a 1, nós temos x elevado a 4 dividido por 24.
exponencial de 0 igual a 1, nós temos x elevado a 5 dividido por 120, mais exponencial de 0 igual a 1, nós temos x elevado a 6 dividido por 720, mais infinitos termos. Muito bem. Agora vamos considerar que x, vamos admitir, primeiramente nós sabemos que o número imaginário i no espaço dos números complexos, esse número imaginário i ele é igual a menos 1 elevado a expoente 1 dividido por 2, ou seja, a raiz quadrada de menos 1. Esse termo pertence aos complexos. Nós sabemos que i elevado a 2 é igual a menos 1, e esse termo pertence aos reais. Muito bem. Nós sabemos que i elevado a 3 é igual a i elevado a 2 multiplicado por i. Então, nós temos menos 1 multiplicado por raiz quadrada de menos 1. E isso é igual a menos raiz quadrada de menos 1, que pertence aos complexos. Nós sabemos que i elevado a 4 é i elevado a 2 multiplicado por i elevado a 2. Isso é igual a menos 1 multiplicado por menos 1, que é igual a mais 1. Isso pertence aos reais. Nós sabemos que i elevado a 5 é i elevado a 4 multiplicado por i. i elevado a 4 é igual a mais 1. Então, nós temos como resultado i, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Isso pertence aos complexos. Nós sabemos também que i elevado a 6 é igual a i elevado a 5. I elevado a 5 multiplicado por i. E i elevado a 5 é igual a i. Então, nós temos i multiplicado por i, que é igual a i elevado a 2, que é igual a menos 1. E esse resultado pertence aos reais. Então, vamos agora tentar, considerando esses resultados, vamos escrutiniosa e minuciosamente descrever, então, fazer x igual vamos fazer x igual a i multiplicado por θ, i multiplicado por θ. Então, nós vamos escrever exponencial de iθ é igual a 1 mais iθ mais i elevado a 2, θ elevado a 2 dividido por 2, mais i elevado a 3, θ elevado a 3 dividido por 6, mais i elevado a 4, θ elevado a 4 dividido por 24, mais i elevado a 5, θ elevado a 5 dividido por 120, mais i elevado a 6, θ elevado a 6 dividido por 720, mais infinitos termos. Aqui nós temos infinitos termos. Então, nós temos como resultado nós temos exponencial de iθ é igual a 1 mais iθ, e número imaginário i elevado a expoente 2 é igual a menos 1. Então, nós temos menos θ elevado a 2 dividido por 2, e o número imaginário i elevado a expoente 3 é igual a menos 1 raiz quadrada de menos 1, ou seja, menos 1 raiz quadrada de menos 1 é exatamente menos i. Então, nós temos menos i θ elevado a 3 dividido por 6.
I elevado a 4. I elevado a 4 é igual a mais 1. Então nós temos mais θ elevado a 4 dividido por 24. Mais I elevado a 5. I elevado a 5 é igual a I, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Então nós podemos substituir simplesmente pelo número imaginário I, θ elevado a 5 dividido por 120, mais I elevado a 6. I elevado a 6 é igual a I elevado a 2, que é igual a menos 1. Então nós temos menos θ elevado a 6 dividido por 720 mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Pois bem, agora nós sabemos que seno de θ é igual, seno de θ é igual a θ. Nós já calculamos em detalhes. Seno de θ é igual a θ menos θ elevado a 3 dividido por 6, certo? Θ elevado a 3 dividido por 6 menos θ elevado a 3 dividido por 6, nós temos mais θ elevado a 5 dividido por 120 mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Nós sabemos, nós calculamos durante a aula imediatamente anterior que cosseno de θ é igual a 1, certo? É igual a 1 menos θ elevado a 2 dividido por 2 mais θ elevado a 4 dividido por 24 menos θ elevado a 6 dividido por 720 mais infinitos termos. Muito bem, então agora vamos analisar cuidadosamente para escrever a exponencial do número cujo argumento é o número imaginário I multiplicado pelo ângulo θ, escrever em termos de seno e de cosseno. Mais uma vez, ressaltando que o seno e o cosseno aqui estudados é exatamente o seno da trigonometria do círculo e o cosseno da trigonometria do círculo, porque ressaltamos pelo fato de que existe uma trigonometria denominada trigonometria da hipérbole, sobre a qual trataremos oportunamente ao longo dos cursos e minicursos. Então, nós podemos reescrever a exponencial de θ como 1 menos θ elevado a 2 dividido por 2 mais θ elevado a 4 dividido por 24 menos θ elevado a 6 dividido por 720 mais infinitos termos. Mais infinitos termos. E mais, se pusermos o número imaginário I em evidência, nós temos então θ menos θ elevado a 3 dividido por 6 mais θ elevado a 5 dividido por 120 mais infinitos termos. É importante observar que nós estamos aqui selecionando os termos que não estão multiplicando pelo número imaginário I.
ou seja, todos os termos que não estão multiplicados com um número imaginário i, a saber, esse termo, este termo, este termo, este termo, este termo e todos os demais infinitos termos que não estão multiplicados pelo número imaginário i. Eles estão selecionados aqui entre colchetes e recordando que são infinitos termos. Mas, se pusermos o número imaginário i em evidência, nós temos todos os termos que são multiplicados pelo número imaginário i, a saber, este termo, todos os termos com ordem ímpar para o ângulo θ. Então, θ elevado a 5, θ elevado a 7, θ elevado a 9, ao passo que nesse conjunto nós temos θ elevado a 6, θ elevado a 8, θ elevado a 10. Muito bem. Então, agora nós podemos reescrever essa exponencial de iθ. Nós podemos reescrever a exponencial de iθ convenientemente para a teoria de álgebra no espaço dos números complexos. Nós podemos escrever essa exponencial de iθ como cosseno de θ mais i, número imaginário i, seno de θ. Então, eis aqui, ou eila lá, a expressão que relaciona a exponencial de argumento complexo com o cosseno mais o número imaginário multiplicado pelo seno de θ. Agora nós estamos completamente aptos a escrever o número complexo z da seguinte forma, a saber. Então, inicialmente, nós apresentamos o z como x mais y, o z complexo conjugado correspondente como x menos y. Nós também apresentamos o z como módulo de z, cosseno de θ mais i seno de θ, e o z com seu complexo conjugado correspondente como cosseno de θ menos i seno de θ. E então, por que isso é possível? Porque nós mostramos que x pode ser escrito, dependendo do módulo de z e de θ, como o módulo de z cosseno de θ. Nós mostramos que y é escrito em termos de módulo de z e de θ como o módulo de z seno de θ. Nós mostramos também durante as aulas anteriores, nós mostramos que o módulo de z depende de x e y da seguinte forma: x elevado a 2 mais y elevado a 2, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Nós mostramos também que o θ depende de x e y, de modo que nós temos o arco tangente de y dividido por x. Então, nós mostramos as relações de dependência de x e y nas variáveis módulo de z e θ, e mostramos as relações respectivamente inversas, né? As respectivas relações agora inversas do módulo de z dependendo de x e y e do θ dependendo de x e y, e nós mostramos sim, facilmente, que se nós substituirmos o x como módulo de z cosseno de θ e o y como módulo de z seno θ, nós podemos reescrever essas expressões. Outro importante resultado é que nós já sabemos que módulo de z elevado a 2 é x elevado a 2 mais y elevado a 2, e nós mostramos que o número complexo multiplicado pelo seu correspondente complexo conjugado também é x elevado a 2 mais y elevado a 2. Então, isso implica, né, nós mostramos que o módulo de z elevado a 2 é igual a z multiplicado por z complexo conjugado. Nós mostramos, e é possível demonstrar resolvendo multiplicando, utilizando essa nomenclatura, x mais y, x menos y, e utilizando esta nomenclatura. É possível, então, encontrar este resultado. Nós sabemos que x pertence aos reais, y pertence aos reais. Nós sabemos que cosseno de θ
Nós sabemos que cosseno de θ pertence aos reais, nós sabemos que seno de θ pertence aos reais, nós sabemos que módulo de z pertence aos reais, nós sabemos que módulo de z elevado ao expoente 2 pertence aos reais, nós sabemos que z multiplicado por z complexo conjugado pertence aos reais, e nós sabemos também, né, vamos escrever aqui, nós sabemos que z complexo de z multiplicado por z, o complexo conjugado de z é também um termo, um resultado que pertence ao espaço dos reais, e nós sabemos que I é igual a raiz quadrada de menos 1 elevado a 1 sobre 2. Isso pertence aos complexos e, portanto, z pertence aos complexos e z com complexo conjugado também pertence aos complexos. Muito bem. Então, vamos encerrar a aula sobre esse quadro, né? Esse é o último quadro dessa aula, e nós estaremos oportunamente retomando as aulas associadas, relacionadas às aulas que compõem o nosso minicurso intitulado Álgebra e Análise em Espaço Complexo. Estaremos oportunamente dando continuidade ao longo das próximas aulas. Então, agradecemos o apoio de todos os internautas, participantes, de todos os discentes, estudantes, alunos do Instituto Federal e, em particular, do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos pelo prestígio, pelo senso de deferência, pelo prestígio concedido às atividades realizadas por servidores técnicos, servidores professores do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos a atenção. Muito obrigado.